Oi, sejam bem-vindos à nossa conversa Decore. Eu sou a Mariane Michel, sou fundadora da Quatro Lados e a Gabriela é minha convidada de hoje. Ela vai contar um pouquinho da história dela, do universo da arquitetura, da decoração, nessa troca bem gostosa. Obrigada por ter vindo, Gabi. Eu queria que tu contasse um pouco da tua história, como tu chegou na arquitetura, tem escritório, com essa cara. Nós estávamos conversando antes, falei que ela tem cara de novinha, mas ela já tem uma longa estrada. Conta pra gente um pouquinho. Sim, obrigada, Mari, pelo convite. Então, eu tenho 10 anos de formada, formei na Univale, aqui em Balneário mesmo, mas durante toda a faculdade eu já fazia estágios, assim, com hoje arquitetos que são exemplos, assim, pra mim, sabe? Então, a carreira, assim, de estágio já foi legal, porque eu sempre acabava indo para interiores, sempre nos escritórios que tinha interiores, e eu gostava de interiores. Aí ali eu já fui vendo, assim, por mais que não tinha muito interiores na faculdade, né? E aí depois de me formar, tentei trabalhar com alguns arquitetos, assim, e vi que era o que eu gostava de fazer do meu jeito, do meu negócio, tanto que o escritório leva o meu nome, né? Gabriela Gushinski. E nunca tive sócios, assim, sempre eu tocando, sempre com interiores, fiz pós depois de iluminação também. E sempre fui pegando só na área de interiores, assim, o que aparece que é externo, outras coisas, eu acabo indicando para outros profissionais, assim. A gente focou em interiores e deu certo, e já há mais de 10 anos atendendo os clientes nessa área. A gente também estava conversando antes como o universo da arquitetura é imenso, né? Então tem áreas, tem profissionais especializados em iluminação, que tem mais habilidade para o arquitetônico mesmo, mais habilidade para o estrutural. Eu já conversei com arquitetos e falo, não gosto da parte de decoração. Eu gosto da parte funcional da casa, mas o meu desejo é que essa parte fosse para o cliente, ou se eu fosse numa loja, que alguém me ajudasse. E tem arquitetos que gostam mais da parte da decoração. E hoje em dia eu acho que tem um mercado tão grande para tudo, ou a internet também aumentou essa tua visibilidade, que você consegue ser muito específico também, né? Trabalhar só em alguma determinada área. Eu conheço até gente que trabalha só com arquitetura infantil, né? Só de quarto infantil. Muito nichado, assim. Sim, eu fiz bastante projeto já de consultórios. Então, quando vem assim, algum médico, dentista, fazer um orçamento, eu falo, sim, a gente é especialista em consultório. Eu não foco nisso para não ficar só especialista em consultório, mas a gente já fez muitos aqui em Balneário e na área. Então, quando vem na região, então quando vem clientes médico, dentista, a gente é especialista em consultório. Porque consultório também é uma coisa que tem que saber fazer, assim, tem que saber as coisas que precisa, as normas, né? Daí é mais uma coisinha. E a gente tava falando antes, o quanto também o quanto as coisas o arquiteto tem que saber. Daí o arquiteto que trabalha com interiores tem que saber um monte de coisa que tem dentro do projeto. Em cada área de interiores. E tem cada área. Tipo, se tu for ir pro restaurante é um jeito, se tu for pra consultório é um jeito. Eu até, eu é só quadros. E mesmo assim, o jeito de atender clientes que vêm de consultórios é diferente de uma casa pro cliente final. Porque para consultório, às vezes, tu tem sócio, tu quer o conceito do projeto, mas tu quer que fique mais, tipo, eu quero que fique bonito, elegante, ou eu quero que fique descontraído, depende do estilo do consultório. E na casa tu pode ser mais pessoal. No consultório tu quer agradar a mais pessoas, então é um atendimento totalmente diferente para um lado e para o outro. Imagina cada nuance da arquiteto, cada especialidade é um jeito mesmo de trabalhar, né? Isso a gente até não consegue muito nichar, porque, por exemplo, eu não consigo trabalhar só com residencial. Eu trabalho com residencial, corporativo e comercial. Porque o mesmo cliente, ele quer fazer a casa dele e o trabalho dele. Né? Então, o cliente que é dentista, ele faz o consultório e depois vai acabar fazendo a casa. Então, é interiores, focado em interiores, eu pelo menos, e nessa parte residencial, corporativo, comercial, aí tem escritório, essa parte que tu falou que é bem diferente. O legal do ambiente de trabalho da pessoa, ou comercial, loja, é que ela quer terminar para inaugurar. Isso é muito legal, porque a casa das pessoas é algo que muda o tempo todo. Então, elas às vezes não querem terminar. Elas não querem ir com o arquiteto até o final, que era onde também a gente estava falando de chegar na parte dos quadros, né? Que é uma parte mais final.
Sim, é o último, né? o último. E não tem cliente que dentro da casa dele a gente não consegue chegar nessa parte final. Porque envolve muitas coisas, é a casa da pessoa, então envolve muito o pessoal dela. Às vezes um problema, uma viagem, muda o rumo das coisas que vão mudando, que fazem ela não chegar até o final. E a gente não consegue chegar na parte de quadros, ambientação, fazer fotos. E a parte mais comercial é legal, porque com consultório eu gostava bastante disso, porque eles querem começar a atender. E para atender os pacientes, eles querem deixar tudo bonito, pronto, e fazer uma inauguração. Então, essa parte comercial é legal, porque eles querem ir até o final. Aí a gente consegue fazer toda a finalização melhor. Porque faz diferença, né, Gabi? Faz muita diferença. Até essa é uma pergunta, assim, dos teus projetos, com a tua experiência. É que uma coisa é eu falar da diferença dos quadros, né? Eu trabalhei bastante tempo com isso também e eu sentia uma dificuldade. A Quatro Lados nasceu com isso. A dificuldade de encontrar os quadros e quando a gente encontrava nas lojas, a dificuldade de personalizar. Tu não tinha essa possibilidade de personalização. Então, isso há quantos anos? Faz 7 anos que a gente abriu, né? Que nasceu há 4 anos. 10, quando eu me formei, quando eu tava começando ali. Era assim, tipo... Eu trabalhei bastante tempo com design de interiores, mas trabalhei numa loja também. Então, a gente ia pra Bimad, comprava quadros na feira, que era maior, mas tinha pronto. Só que tinha pronto. Então, quando eu fui pra feira e percebi que lá também, apesar de muitas opções, não tinha personalização, foi criando esse desejo de não ter limites. Que foi o criado quadro sob medida. Porque eu queria fazer realmente o que o profissional queria. Na medida que ele quisesse, na moldura que ele quisesse, sem essas restrições. Claro, enquanto a gente vai encontrando dificuldade, né, de embalagem, de depois, tipo, coloca no site. Tá, que medidas que eu vou colocar no site? Porque se eu posso fazer todas, tem uns desafios também. Só que a Quatro Lados nasceu para atender os profissionais, na verdade, assim, esse sempre foi o DNA. E eu sinto também que os clientes, eles sentem, os arquitetos sentem essa... Até hoje, por mais que hoje em dia tem muitas opções, tem muitos sites, abriu muito leque de personalização também, o mercado abriu muito, ainda tem a dificuldade de finalizar o projeto, né? Como é que... E a gente sabe dessa importância do final. Sem o final, não fica completo, não fica bem vestido, assim, né? Sem quadros, sem decoração, sem os tapetes. E como é que... Tu tens algum critério para concluir em contrato? Não, tu deixa livre pro cliente? Ou só, como tu estava falando antes, é só para consultório, só quando é caso o cliente deixa mais livre? Porque tem arquitetos que se impõem, assim, um pouco de contrato. Eu já ouvi falar, até quando eu fiz a pós, tinha uma arquiteta que falava. Na pós que a gente aprende mais essas coisas. De se posicionar um pouquinho mais. De contrato, de não fala nada. Não. Na pós que eu também, tudo que eu aprendi assim dessas coisas foi na pós. Foi muito legal, porque daí arquitetos de várias áreas, de vários locais, cada um traz a sua troca, assim, né? Sua experiência de escritório e tudo isso. E assim, respondendo a tua pergunta, tem clientes que não queriam fazer o acompanhamento de obra, por exemplo. Eu gosto, ou arquitetos que não trabalham com acompanhamento de obra, porque dá muito trabalho e tudo. Preferem fazer a parte de projeto, porque é muito mais fácil ficar só projetando no computador. E eu acho que o legal tá na obra, por mais que, sim, é muito trabalhoso, é o que mais dá problema, assim, porque onde tu vai colocar as coisas pra realidade, não sai. Quando sai do papel é diferente. E aí, não vejo graça de não acompanhar a obra. Então, se a pessoa quer contratar só o projeto, não quero. É triste, tipo, e tem gente que, como eu digo, cada um tem um segmento, né? E eu gosto de fazer projeto e obra. Então, até uns 3 anos atrás, eu fazia contrato fechado, assim, de projeto e obra, já até o final. Uma data de validade, né? Lá no começo a gente não botava data de validade, a gente vai aprendendo as coisas, né? Porque ninguém ensina, tem que ir aprendendo assim fazendo, né? E aí a gente não botava data de validade, daqui 2 anos o cliente resolvia: ai, Gabi, qual quadro combina com a minha parede? E achava que eu ainda estava à disposição, né? 2, 3 anos depois.
Aí depois bota a data de validade, mas fazia um contrato só para projeto e acompanhamento. E muitas vezes não conseguia chegar no final, como a gente conversou. Então, eu, lá atrás, quando eu não tinha tanta experiência, isso eu digo há uns 5 anos, nem é muito tempo assim. Cada ano a gente vai conseguindo agregar mais coisas no nosso trabalho, porque algumas coisas ficam um pouco mais fáceis, elas já vão naturalmente, já fluem naturalmente, você já sabe como fazer. E a gente consegue dar bola para outras, né? Prestar atenção em outras coisas de nuances do projeto. E eu acho que foi o que aconteceu de um tempo pra cá, assim, uns 3 anos pra cá, 4 anos pra cá. Foi quando a gente começou a colocar os quadros de vocês nos meus projetos. Porque quando eu comecei a realmente conseguir focar em ir até o final, em falar para o cliente de cada coisa. Porque senão é tanta coisa dentro de um projeto que a gente prefere às vezes focar no principal e depois o cliente vai ver. Depois ele vai ver na internet os quadros que estão ali no 3D, depois ele vai procurar. Mas não, é tantas coisinhas que a gente vai aprendendo a lidar com isso para conseguir cuidar realmente até o final. Isso é a personalização. Isso é o que você procurava, que você trouxe a dor do arquiteto para montar 4 lados. E é o que eu também procurava chegar hoje, 10 anos depois de carreira, onde eu me inspirava em arquitetos que tinham 10 anos a mais que eu. E que eu via eles fazendo até o final, até colocar a plantinha, o sabonete no banheiro, pendurar o quadro na parede. E eu via eles fazendo isso e, meu, como é possível no começo eu não conseguir? Era muita coisa, é muita coisa que a gente tem que se preocupar e fazer dar certo até chegar nessa etapa ponto, né? bonita de pôr os quadros, assim, né? Tudo tem um tempo, né? A maturidade, porque por mais que é um prestador de serviço, o arquiteto, eu acho que, eu converso com muita gente disso, acho que a maior dificuldade é ele tratar o escritório como uma empresa. Porque ele é empresa, né? Claro, às vezes tem funcionário, tem estagiário e tudo, mas é muito, muito ele, assim. E essa empresa, sem esses processos, ela não vai conseguir pular de fase para chegar um tempo ela tá madura e redonda. Igual eu vejo aqui, que se eu não tivesse o Léo, meu marido, na parte de produção, e como lá na parte de produção é mais fácil fazer processos, ele trouxe esses processos para dentro da 4 lados. Mas tu tem que fazer isso para facilitar, se tu não tiver, alguém tem que saber, mas eu tô aqui, sabe aquela coisa assim, eu tô sempre aqui, né? E eu acho que o arquiteto tem muito disso também. Não, e também porque, claro, não tem como a gente ensinar muito da experiência, de bagagem, de vivência, que é com os anos. Mas se o escritório se protocolar um pouquinho mais e fazer processos que não é da maioria do arquiteto, porque tá mais na parte criativa, na parte chata, não é do nosso DNA, porque senão conflita também. Demora mais para tu ficar redondo e tu conseguir entregar um projeto do jeito que tu sempre sonha, né? Que é o projeto concluído no final mesmo, assim. Sim, mas acho que isso vai muito também. Aí a gente já vai para uma outra coisa de tem a evolução pessoal que caminha junto com a evolução profissional. As coisas que a gente também estava conversando antes, da vida pessoal de cada um, que você vai sentindo as necessidades de, tô com essa idade, já preciso focar um pouco mais na minha família, em ter filho, então não posso que tudo dependa de mim, né? Preciso ter uma equipe, preciso ter pessoas que saibam as coisas. Mas isso até hoje é uma coisa que eu ainda vou regulando e aprendendo, né? É difícil, porque tenho pessoas que trabalham comigo há anos, a Bianca trabalha comigo já há muitos anos, hoje ela tá home office também, mas ainda assim a gente vai evoluindo juntas. Ela tá há muitos anos comigo, mas às vezes eu tô aqui, aprendo alguma coisa, depois eu tenho que passar pra ela também, né? Então é tudo processos assim, né, que vai indo. Sim, e nessa parte tipo de empreender, de ter um escritório com, né, várias pessoas, depois que chega altos e baixos, que tem horas que a gente tem que recuar, dessa vida profissional assim, e pessoal, que eu acho que a gente tenta ter esses direitos iguais, mas para homens é diferente do que para mulheres, querendo ou não é diferente, e acho que a gente tem que se adaptar e tentar ajudar uma ou outra, assim, né?
Porque quando eu tive as meninas e tive que recuar, tive que diminuir minha jornada, porque eu tenho muita coisa na minha cabeça, né? Muitas ideias, muita vontade de fazer as coisas, e eu falo, não, agora não é a hora. Tu tem que se policiar nisso. Tu é geminiana também, né? Hã? Tu é geminiana? Não, sou pisciana. Sou pisciana. Mais tranquilo. Mas não, eu sou tranquila, assim, até sou calma. Mas se eu tô parada, eu tô parada. Eu não consigo ter um meio termo, sabe assim? Então eu tento ter sempre ideias e movimento. É legal que tu se puxa. Eu me puxo, porque eu sou bem tranquilona, assim. Então eu tô sou sempre... geminiana, eu tô sempre em movimento. Uhum. E aí vem isso de cada um descobrir também o que gosta mais de fazer. Então eu preciso de uma equipe comigo, porque eu não sinto mais fazer a parte não é de projetar, porque tudo vem de mim, assim, ainda, né? Carrego o meu nome, tem esse peso, igual tu falou, mas a parte de projetar bruta, assim, de ficar na frente do computador, não é mais eu que faço. Então eu só dou as ideias, as pessoas que trabalham comigo também já entendem o que eu tô pensando, já me conhecem o estilo, e eu vou só ir falando, assim, as coisas que eu quero, depois, corrigindo, dando os direcionamentos, para eu poder estar aqui falando com você, para eu estar na obra, para eu poder levar os clientes nas lojas. Eu gosto de sair. Então eu gosto de ir na obra, de ir na loja, de escolher as coisas. Eu também fui descobrindo um prazer de escolher as coisas. Antes eu não dava bola para isso também. Eu achava que eu não sabia decorar no começo. Então eu não chegava na parte de decoração. E aí eu fui descobrindo que a arquitetura gostoso também. não chega nessa parte, né? Na faculdade é bem técnico, né? Muitas coisas bem mais difíceis. E aí tu vai ter que ir buscando em especialização, com o tempo, essa parte, né? Depois tu fica insegura. Eu acho que eu não sou boa, mas ainda não tem aquela prática. Mas assim, a gente aprende, eu sempre falo, eu aprendi muita coisa de semiótica na faculdade, que tu sabe que é bonito e tu não sabe explicar mais porque é bonito. Porque tu treinou teu olhar... Mas te formou, né? Treinou teu olhar durante todos esses anos. Então por isso que é muito difícil treinar alguém também pra fazer, se tu não tá revisando. É uma coisa complexa, né? Mas voltando ali pra gente que é mulher e ficar delegando, é difícil, mas... é necessário, senão a gente não vai conseguir ter... a gente usa o trabalho para ser feliz, para ter nossas prioridades, realizar nossos sonhos. E se tu não conseguir, principalmente, eu acho assim, principalmente na parte de prestador de serviço, que é o arquiteto, quem trabalha com estética, dentista, que ele é a cara da empresa, tudo, é muito difícil de desvincular uma coisa com a outra, assim. E tu consegue hoje em dia, assim, mais... se tu precisasse sair de uma licença, tu conseguiria? Não dá... É difícil. 10 anos de escritório, né? Eu senti aqui, quando eu tive que sair com as meninas, que eu tinha funcionários, não é tudo, né? Já tinha uma equipe e também sinto. Sinto que a Quatro Lados depende muito de mim, assim. Eu tive um tempo agora que eu precisei olhar um pouco mais pra minha vida pessoal, e eu acho que são fases, né? Eu tentei nunca deixar a vida pessoal atrapalhar muito a profissional, talvez por isso essa coisa de controle, de realmente querer eu cuidar de tudo, eu estar todo dia ali, porque como leva o meu nome e o escritório, os clientes vêm por conta do meu rosto, que tá nas redes, que tá nos materiais. As indicações, né? As indicações é a Gabriela. Eu sempre, quando estou falando com o cliente, eu falo nós, porque somos um escritório, porque eu tenho uma equipe, não faço nada sozinha. Então eu tô sempre trazendo o nós. Só que pro cliente é a Gabriela. É um pouco difícil o cliente entender, assim, da equipe, por mais que eu tô sempre trazendo a equipe junto nas coisas, é a Gabriela. Então, eu sempre tentei separar essa parte, mas nunca afetou muito a parte pessoal. Esse ano que deu uma baqueada ali, algumas coisas pessoais, e aí eu vi que realmente eu levo o nome comigo, os clientes vêm por conta da gente, da nossa imagem,
Só que a gente precisa também ir relaxando, delegando, então algumas coisas acontecem pra gente ir vendo isso. Assim. Amadurecendo também, né? E dos clientes não ficarem tão dependentes a você, ao meu nome. Mas até hoje não consegui, assim, tipo, ter uma... Se tu diminui o ritmo, diminui o ritmo de cliente. Se tu aumenta o ritmo, só que hoje também tudo virou muito mais online, muito mais fácil de comunicação. Que era também a gente estava falando para produção, para tudo, né? Então hoje eu trabalho muito mais online. Eu tenho aqui em Balneário os clientes, tem clientes que gostam de se reunir, de ir ver o quadro, mas a maioria hoje não tem tempo. Ele quer ver no celular, ele quer ver no computador, ele quer fazer uma reunião rápida. Então isso também ficou um pouco mais fácil, porque eu tenho mais liberdade hoje. Eu não preciso estar no escritório, às vezes não precisa de mim. Consigo marcar uma reunião com a arquiteta que trabalha comigo e ela mesma atende. Ou eles mesmos conseguem falar direto com o pessoal da loja. Hoje as lojas estão se especializando muito também, então tipo vocês. Eu confio de direto, se eu não puder, o cliente vai direto ver com vocês os quadros, digamos, entendeu? Então ter parceiros também é bom pra isso, também dá uma aliviada no nosso lado, de não precisar ficar cuidando tanto de tudo, assim, como arquiteto. Ter parceiros bons hoje é cada vez mais essencial, assim. Tipo, 10 anos depois eu vejo que eu também fui criando os parceiros certos para poder indicar para o meu cliente. E hoje quem eu indicar, quem eu fizer orçamento, é essa pessoa que eu vou confiar, que o cliente, às vezes, eu não preciso estar junto. Facilita muito, né? Aqui a gente fala muito de pontualidade, que não é um diferencial, mas na nossa região é. Aqui ninguém é muito pontual, assim, até... Eu falo pros arquitetos, né? Olha, a gente pode entregar no último dia, depois que fez a faxina, tá lá só colocando um quadrinho, porque às vezes o arquiteto pensa que a gente não vai entregar no dia, ele já pede uma semana antes, daí tipo, tá bagunçado ainda. Eu fiz isso com vocês, eu acho. Não é só vários, tipo assim, ó, como ele tem receio de que chegue no último dia e a pessoa não entregou, ele já vai, tipo, ó, tô lá na obra. Não, vou ligar pro pessoal do quadro, pra ir dando um checklist nas coisas. E eu, como já trabalhei com isso, eu entendo. E o Léo fala, meu Deus, mas por que eles não deixam eu ir no último dia? Aí é capaz de estragar o quadro, às vezes não. Eu fiz isso com às vezes não tá não sei o que. Ele disse, poxa, eu não sujo nada assim, mas Léo, nem todo mundo é assim. Que bom que tu entende. Eu falo pra ele. Eu incomodei o Léo, porque eu falei, você vem hoje mesmo, tá confirmado? Ele, sim, claro. Como se, você tá pedindo ficar confirmado, é óbvio, só que pra mim é normal, porque as pessoas não vão. Não vão. Elas combinam e não vão. E aí quando a gente vai, na hora, mas sim, ó, é quase que 90% dos clientes. Vocês foram os únicos que chegaram, que foram no dia, ou que foram na hora, os arquitetos e falam, tipo, que se admiram que a gente marca e vai. E eu falo muito disso, assim, quando tu conhece essa parte do teu cliente, tu acaba, como é que eu posso dizer, tendo um diferencial que não era pra ser diferencial. É impressionante. Era pra ser o básico, né? Era pra ser o básico. E tem coisas no projeto, eu acho que também é assim, quando você vai se identificando assim, com a Mari, eu não me incomodo com a Mari. Como tu tem muitas coisas no projeto, eu não me incomodo com essa marcenaria. E acho que é muito por esses pequenos detalhes. Às vezes as pessoas querem ter altos diferenciais, mas não fazem aquele básico bem feito, assim, sabe? Sim, tem fornecedor que às vezes não sabe por que eu não continuei fazendo coisas com ele. Mas eu sempre tava ali falando e tal. Sim, mas às vezes tava falando demais, tava atrapalhando. Então, que nem tu falou, eu confio, eu sei que vai estar lá. É só eu saber que você vai fazer direitinho e pronto. Tipo, é só isso, é só ir lá e fazer. Hoje quanto menos incômodo, melhor. A gente vai reduzindo os incômodos de acordo com as confianças. E era esse fio da meada que eu tava perdendo. E aí o Léo também não entendia disso, que do checklist. Eu falei, Léo, tu tem que entender que eles trabalham, que o arquiteto trabalha com 30 fornecedores.
Tipo, no mínimo, 30 fornecedores. É muita coisa. É muita coisa. Então, quando ele vai na obra, ele quer resolver o máximo de fornecedores que ele tem. Porque ele sabe que vai ter rabinhos que vão ficar soltos ali, fiozinhos que vão ficar soltos, que vai chegando no final da obra, quanto menos solto, melhor. Então, se ele conseguiu ter o checklist do quadro, beleza. E aí depois, e é engraçado, depois na segunda vez que o arquiteto compra e faz essa parceria, ele já confia que a gente vai entregar no dia e aí deixa pro final, assim. Até porque eu quero tirar foto, quero fazer conteúdo. Eu falo, deixa eu ir bem no último dia, sabe assim? Só que a primeira vez, não, tem que ser hoje e tal, por causa dessa tendência de falta de confiança, porque o mercado é assim. Eu não sei se toda região é assim, mas na nossa é bastante, né? Eu acho que Balneário, que é a nossa região, é um caso à parte, né? Muita gente não entende por que aqui vira essa loucura final do ano. Aqui é diferente, as pessoas que vêm trabalhar aqui são diferentes, parece. Tem que ter um joguinho de cintura, assim, acho que tem que ser mais tranquilo. Não adianta ser tão assim, tipo, eu só trabalho desse jeito, igual você tava falando, tem arquiteto que é assim? Tem. Mas eu acho que não é muito a ideia daqui, assim, sabe? Tem que ter o jogo de cintura em tudo, assim, né? Tipo... lidar com pessoas, nem todo mundo é igual, né? Eu lembro que uma arquiteta da pós que foi dar uma palestra pra gente, nos primeiros dias, ela falou: não, eu mudo o projeto 1000 vezes no projeto. Mas depois que a gente mudou e especificou tudo que tá ali, então tem um orçamento, eu dentro desse orçamento eu especifico tipo de sofá, tapete e tal, eu não mudo mais. Tipo, tá no contrato isso. E eu fiquei, tipo, foi a primeira vez que eu ouvi isso. Mas vai tá? Também. Pra pessoa não mudar. Ela falou, por que acontece? Tu colocou lá um sofá de tal tecido, né? E aí o cliente compra um outro, muda todo o conceito do tapete, dos outros elementos. É quase que um outro projeto. Então eu não vou fazer um outro projeto quando a obra tá andando. Eu vou fazer enquanto projeto. Eu faço, sim, mas depois durante a obra não. E eu não tinha ouvido falar assim. E já tem, amigos meus que falam, eu não gosto de ter projeto engessado. Eu gosto de ir na loja com o cliente, sentir dentro do conceito, tipo assim, beleza. Mas ir nas lojas e sentir as coisas, né? Porque daí eu... entendi isso de mudar, que tu quer dizer. De mudar, não, mas aí eu também sou super maleável, assim. Porque é uma coisa que tu tem que ver. Tu tem que ver o quadro. Às vezes o quadro que eu coloquei tem outro aqui que é melhor. Sim. Tem outro que o cliente vai gostar mais. E daí depois passou um tempo também, né? O que acontece, o que eu sinto nesse universo é que tem muitas coisas para decidir. Cores de MDF, que é a parte mais grossa da obra. E aí tu deixa um pouco o quadro de lado, porque tu tem muitas decisões. Quando tu já decidiu e que aquele tá tomando corpo, que aquele já tá ficando pronto, tu tá com cabeça para escolher os quadros. Aí que chegou a hora, depois de um ano, meio ano, depois que a obra já tá pronta, e aí tu sabe que no projeto vai ser uma dupla, ou vai ser um quadro grande que o arquiteto colocou. Muitos deles seguem mesmo a mesma proporção, mas querem escolher um outro tipo de arte. Mais pessoal, porque na hora não se atentaram a isso, né? Sabe que tem quadros, querem colocar os quadros, mas daí que vai escolher. Eu acho isso bem válido também, porque realmente, se for um ambiente, não, mas se for uma casa completa, é muito difícil tomar decisões de tudo. Não, assim. Não tem como. Isso é uma coisa que a gente tem que já falar pro cliente no começo, porque tem muitos que vêm muito ansiosos, assim. Mas quando que vai ser isso? Quando a gente vai escolher os quadros? Eu gosto muito de quadros. Ontem uma cliente me falou, eu quero muitos quadros, eu gosto muito de quadros. Aí eu, você gosta de quadros ou você gosta de escolher o quadro? Você vai querer ver arte? Você vai querer escolher especificamente ou não? Você só gosta de ter bastante quadro? Ela, não, eu só gosto de ter bastante quadro. Só que óbvio que quando chegar na hora, a gente vai escolher. Eu vou montar uma composição, né? Que eu sempre mando pra orçar uma composição que a gente montou no 3D. Mas a gente vai ter que olhar com o cliente qual quadro exatamente, assim. E tem uns que lá no começo já. Quando que a gente vai escolher? Eu, calma. Na hora que for pra escolher o quadro, eu vou avisar. Não é agora. A gente tem que se colocar no lugar deles, porque são muito leigos. E a gente sempre, eu acho assim, eu tento sempre fazer essa analogia com contabilidade.
a minha melhor amiga é contadora e eu não entendo nada, assim, né? Ela fala umas coisas. Eu acho muito difícil entender contabilidade. Contabilidade é muito chato. Pode e aí explicar 10 vezes. E eu falo, e eu não sou burra. Tipo, né? Eu não sou burra, eu não sou uma pessoa, tipo, tapada e tal. E eu me sinto totalmente burra nessa parte de contabilidade. Porque não é o meu universo, não é minha área de interesse, eu não gosto nunca. Eu abri uma empresa aí que eu fui atrás de contabilidade. E o cliente, muitos são assim. Ele nunca se interessou por coisa de casa, não tem nada a ver, ou acabou de casar, ou aí que ele vai pensar, aí que ele vai ver que tem um conceito de design de interiores, ele nem sabe o que é isso. Então, pra ele, os quadros já pode escolher agora, ele não sabe a sequência das coisas, por mais que tu possa ter um pouco de noção, mas às vezes não. E às vezes, pra nós é tão comum que a gente pode esquecer de que pro cliente não é nada comum. É tudo muito diferente, é um universo muito novo, assim. Tem uma amiga minha que ela é muito estilosa, assim, de moda e tal, ela sempre anda muito bem vestida e a gente acaba associando uma coisa a outra, né? Aí ela contratou uma arquiteta que fez o prédio, ela disse, não, Mari, eu vi que ela fez o hall de entrada do prédio, salão de festas, eu gostei, eu contratei ela e assim, eu deixei por ela, porque eu não entendo nada, eu não sei nada e ela que escolheu as coisas, eu deixei, né, mais clarinho, ela me pedia minhas sugestões e tal. Mas eu deixei assim, nossa, eu não esperava isso de ti. Porque tu é tão... É verdade. Tu entende tanto de moda, de combinação, que eu pensei que tu ia querer fazer isso pra tua casa. Ela disse, não, eu não entendo nada. Nada, não sei nada de nada. Eu ia nas lojas com ela se não fosse ela. Eu saía de lá num carnaval, ela falou. E com medo de errar, eu já ia escolher coisas, sei lá, que ia ser até mais caras. Com certeza, ela disse. Ia ficar uma salada e não ter um conceito. Eu acho que o mais importante da contratação do design de interiores é a conclusão. Tu consegue ter noção da conclusão do teu espaço e tu sabe que vai ser coerente, assim. Tu vai estar ligado, tu fazer sozinho é muito difícil. Isso se o cliente deixa a gente trabalhar, né? O que não acontece todas as vezes. Sim. Porque, que nem tu falou, essa é tua amiga, seria super ideal, assim, se ela realmente não é o meu nicho, não é o meu ramo, eu vou deixar você trabalhar. Só que eu vejo e muitos arquitetos que eu converso, Mari, a gente tem muita dificuldade, assim, ó, de o cliente entender que a gente, deixa eu fazer o meu trabalho. Pra que eu sei quando que é a hora de escolher o quadro, né? Eu sei a hora que é pra escolher o tapete. Eu sei o que eu combinei com você, eu sei o que é tendência, eu sei o que já não é mais tendência, eu sei o que tá acontecendo. Não, é que daí hoje em dia todo mundo vê tudo ali na internet e todo mundo quer ser um pouquinho de arquiteto, todo mundo tem Pinterest, todo mundo... tem isso, é verdade. Entendeu? É verdade, tipo... Então o ideal é o cliente que deixa a gente ir fazer as coisas assim e eu vou designando. Então tudo é um equilíbrio, né? Na vida e em tudo. Então um equilíbrio até que ponto que o cliente quer opinar, escolher. Pra mim, na hora das escolhas, eu adoro que o cliente vá junto na loja escolher. Claro que eu vou antes, deixo já meio separado, ou eu mando o orçamento, já tem mais ou menos o estilo do quadro que eu quero, já tem tudo ali. Então a gente já vai mostrar pro cliente baseado, porque senão é um leque muito grande. Sim. Então em todas as lojas. E esse é o teu papel também, porque senão o cliente vai perder muito tempo na loja, né? Eu acho que aí ele vê a importância do arquiteto nessa hora também. Esse filtro, né? Não só no projeto, não só em cuidar da obra, mas na hora da loja, de chegar, ó, é esse aqui que a gente pensou, a segunda opção tem esse. Daí o cliente vai olhar, mas e esse aqui? Daí é onde entra aquilo de pode mudar ou não o projeto. Eu vou ter que analisar se combina ou se não. Se não, vamos focar nesses aqui que a gente já escolheu, que já é o tamanho, olha só. Então daí a gente tem que entrar, convencer, essas coisas. É vendedor, né? Todo mundo tem que ser um pouquinho de vendedor. Um pouquinho de vendedor. E daí, às vezes, o cliente até confunde que eu quero que ele compre ali. Não é isso. Eu quero que ele resolva e que se compre algo bom e legal pro projeto e que ele não vá se incomodar depois. A importância de estar indicando também. Sim. É que as coisas pra casa, na hora que você compra, realmente tem muito valor agregado, assim, né? Então, tipo, eu vou pagar... Tem que entender o valor das coisas. R$1.000 uma torneira, 2.000, 3.000, sei lá. E aí, tipo, na hora, puxa,
Deus, é uma torneira, mas tu usa aquela torneira todo dia, por muitos anos. Sim. É muitos anos que tu usa uma torneira. Tu vai trocar uma torneira, sei lá, depois de 10 anos. Sim. E só se quiser, se der algum problema. Se der algum problema, Mas aí entra a questão de confiar na pessoa que tu contratou, né? Se tu confiou em mim na hora de contratar, isso eu já falo pro cliente lá na hora de assinar o contrato. É um relacionamento que a gente vai ter. Eu preciso que você confie em mim e deixe eu fazer as coisas. Então, quando eu mostrar pra ele, ó, é esse quadro aqui que a gente vai pôr, é essa torneira que a gente vai pôr. Ah, mas por que esse valor? Eu vou saber explicar o valor, o diferencial, porque eu tô indicando. E aí ele vai começar a entender. Depois de 5 anos ele vai dizer, ai, que bom que eu contratei ela, que bom que ela botou essa torneira. Sim. Diferente de se a gente deixar ele botar qualquer coisa e ele depois se arrepender. incomoda, né? Depois, ai, por que a arquiteta deixou eu botar essa torneira? Por que indicou eu botar isso? O meu ex-patrão ele falava bastante sobre isso, assim. Ele, assim, a casa do cliente, tudo bem. Só que você é o profissional nessa parte. Então, um pouquinho de se impor, vai ter que se impor. É o que eu falo, né? Hoje em dia, tipo, tem muito na internet, muitas possibilidades, só que às vezes não vai valorizar o restante do espaço. Né? Tu vai colocar tu tá preocupado com a parte funcional, com o sofá, com poltronas, tu tá preocupado com tudo, com a iluminação. E aí chega na parte da decoração, tu compra coisa na internet, é muito simples. E aí não valoriza tudo que tu já fez, sabe? Qual é tipo, a tua experiência de cliente, alguma coisa assim a respeito disso, dele confiar, vamos chegar nessa ele confiar em ti. E se tu pode contar uma história de um cliente que confiou em ti, que o projeto ficou muito melhor, aquele que a gente fez de repente de emoldurar obras que já eram delas, naquela reforma que ficou muito legal, e de clientes que de alguma experiência que tu não teve boa, assim, consegue lembrar? Tem, eles são tantos, assim, tipo, que vem alguns, assim, na cabeça, mas, por exemplo, a obra que eu moro hoje, que hoje eu alugo um apartamento de uma cliente minha, e foi o melhor exemplo, assim, de obra que eu super fiz e deu certo, que foi no meio da pandemia. Em 3 meses ela me contratou e a gente encerrou em 3 meses. Então, quando o cliente me pergunta, Gabi, quanto tempo que precisa? Porque eles acham que em 1 mês a gente faz tudo. Aí eu, olha, eu tenho esse exemplo. E foi a obra mais bonita, foi a coisa que mais ficou legal. E a cliente estava nos Estados Unidos. Só que ela confiou em mim. E ela fazia tudo teus fornecedores, teus fornecedores já... porque confiar em mim nos fornecedores também é uma questão de tu aceitar pagar pelo que vale as coisas. E aí é onde a gente encontra muitas barreiras na hora do cliente, né? Vamos comprar quadro na internet ou vamos fazer um quadro personalizado que eu sei da qualidade. É diferente. E isso vai do cliente confiar e vai de ele pagar por isso. Sim. E chega na hora de pagar, é onde a gente encontra barreiras, assim, né? Porque às vezes não tem, ou às vezes quer, mas não entendeu o porquê. Então tem a confiança, trabalha junto com tudo isso, assim, né? Mas clientes que deram certo, tem essas obras que a gente fez, acho que todas deram super certo. Tanto a cliente de Cuiabá, que a gente entregou vários quadros lá lindos, que ela escolheu as artes. Sim. Ela chegou nessa hora, ela queria escolher as artes. Eu adoro quando isso acontece. Porque fica muito a cara do cliente, né? Isso, eu quero que fique a cara dele, eu não quero que fique a cara do que eu coloquei. Por mais que eu estudei ele, eu fiz um projeto com a cara dele, chega na hora do quadro, escolhe a música que você gosta, a frase que você gosta, a capa que você quer. Aí dá uma essência. E ali eles escolheram. Então ficou a cara deles, ficou a cara do projeto, eu amei, eu fui junto, né? Vou junto opinando e tudo. E hoje ela vai voltar pra Cuiabá, essa cliente, e a gente vai botar tudo. Então eu já vou pegar no 3D exatamente os quadros que a gente colocou. Porque vai levar pra vida dela. Isso, eu acho tão legal. Tá indo lá pra Cuiabá daqui uns meses, essa cliente. E essa deu super certo porque ela confiava em mim na qualidade, ela nem olhou. Eu só falei, é aqui que a gente vai fazer, é aqui que vai ser feito. Esse seria o mundo ideal, assim, né? E teve esse cliente que você falou também, que ela pegou os quadros que ela já tinha, porque quadros é uma coisa que tem gente que se apega bastante, assim, né?
Porque ser um artista é você encontrar um artista numa viagem, um amigo, um conhecido, ou alguém até espiritualizado e tal, que fez aquela arte para aquele momento. E essa cliente tinha isso, né? Então ela tinha as artes dela, umas vezes não combinava com a outra, sabe? Como a gente pegou, vamos fazer tudo a mesma moldura? Já, não, foi transformado? Tem um antes e depois no teu Instagram, o quarto foi transformado e o posicionamento dos quadros, tudo, né? Isso faz muita diferença. E eu incentivo bastante as pessoas a fazerem isso, né? Por mais que o serviço de molduraria é local, e quando eu falo no Instagram eu não falo localmente, mas eu incentivo bastante as pessoas a emoldurarem objetos pessoais, memórias, não jogar fora ou descartar, ou dar para alguém um quadro que tem memória afetiva, porque sabe aquele quadro que tá em todas as fotos, os vídeos da tua casa, tá? Ele tá ali, ele tá presente na tua decoração, Ele cria pode memória. continuar ali. Ele pode continuar ali, pode ir para outra. Vamos fazer as molduras mais modernas Isso. hoje, mais fininhas. Isso, aí daí tu vai colocando a moldura pro conceito do que tu tá vivendo hoje. Se daqui 20 anos tu mudar o conceito da tua vida, se voltar pra uma coisa mais rebuscada, mais clássica, mais, sei lá, colorida, e aí você troca a moldura, mas não a arte, porque a arte ela consegue, o importante dela é a mensagem, né? Ela consegue te acompanhar. Eu fiquei feliz que ela vai levar pra Cuiabá, que legal. Teve essa e teve a outra que a gente trocou as molduras e tá super feliz também. Ficou muito com lindo os lá. quadros dela que já eram dela, só que agora combinam com o projeto. Sim. Não, ficou muito diferente. Não, é isso. Eu fiquei muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado também da nossa conversa, troca de experiência, Gabi. Vira um monte de assunto, se deixar e a gente fala por alto. Ainda bem que tem outros compromissos, senão vai. Eu gosto de conversar sobre esse assunto e a gente tem muito. A gente ia falar sobre o Instagram, nem deu, né? Nem deu. O Instagram a gente deixa para outro dia, então. Isso. Gente, beijo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, tá, Gabi?